Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos entrar na apostila 2, tá bom? No volume 2 da nossa apostila. E o primeiro tópico de literatura que nós temos encontra-se na página 499, com o tema Gêneros Literários, o gênero lírico. Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o que é gêneros literários e quais são eles. Bom, os gêneros literários, eles foram criados ou eles foram nomeados por Aristóteles. E qual o objetivo dessa nomeação, ou seja, dessa classificação? É bem simples. Os gêneros literários, eles foram criados para que ficasse mais fácil, no meio literário, definir os estilos textuais. Era isso que era a função dos gêneros literários, tá bom? E para facilitar a compreensão do mundo e também para os leitores saberem com que eles estavam lidando, esses gêneros eles foram divididos em três. Nós temos os três gêneros, o lírico, o épico e o dramático. Desses três, nós poderíamos dizer que cada um tem um estilo de escrita particular. O gênero lírico, por exemplo, é aquele responsável por desencadear emoções, tá bom? Lírico vem de lira, lira é um instrumento musical. E ele tem por responsabilidade, ou espera-se do gênero lírico, né, que ele traga nos seus textos o que nós chamamos de lirismo, uma certa leveza, umas ondulações, umas nuances, que é o comum nas notas musicais. E qual é o estilo de escrita que melhor representa o gênero lírico? São os poemas. Sim, os poemas, a poesia de modo geral, ela inteira é trabalhada com lirismo. Até a poesia concreta tem lirismo nela. E aí, como se dá esse lirismo na poesia? Bom, por meio de repetições, por meio de demonstrações de sentimentos. O gênero lírico, ele é peculiar nesse sentido. Ele é aquele gênero responsável por fazer com que o eu lírico, né, expressasse os seus sentimentos, expressasse as suas emoções. As suas emoções eram colocadas em destaque, eram colocadas em questão. E não importa se eram emoções boas, ruins, de amor, de revolta, não importa. Era uma expressividade, era um deixar emergir aquilo que sinto, mas não conto para ninguém. É isso que se espera do gênero lírico. Tá bom? A nossa apostila dividiu esses gêneros da seguinte maneira: gênero lírico, exercícios. Gênero épico, exercício. Gênero dramático, exercício. Então, eu vou seguir o ritmo da apostila. Eu preferiria ensinar os três gêneros de uma vez e depois fazer os exercícios. Mas já que a apostila fez essa divisão, vamos no ritmo dela. Tá bom? O que vocês precisam saber do gênero lírico? Que é aquele gênero responsável pela expressividade, pela demonstração dos sentimentos. É o deixar emergir. É muito comum nas letras musicais, nas cantigas trovadorescas, nos poemas, na poesia de modo geral. Tá bom? Espera-se um lirismo, uma musicalidade. E essa musicalidade pode se dar por várias formas, tem várias figuras de linguagem, tem várias figuras de harmonia que são utilizadas ali para poder fazer com que o lirismo aconteça. Né? Nós temos, por exemplo, poemas que repetem só a mesma consoante, aí fica aquele som da consoante batendo na sua cabeça, martelando. Nós temos poemas que a terminação, o poema inteiro rima com a mesma coisa, e aí fica aquela repetição taxativa na nossa cabeça. Tem um texto muito interessante que fica assim: café com pão, café com pão, café com pão, café com pão, vixi, que traduz, né, as batidas da buzina do trem quando o trem tá chegando. Isso tudo é lirismo, tá bom? E aí, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam o conteúdo, a matéria,
que tá nas páginas 499 a 501. Aí ali fala também sobre uma divisão silábica, né? Essa divisão silábica, eu quero que vocês leiam e vai ter um exercício que vocês vão precisar fazer essa distribuição. E aí eu vou ajudar vocês a fazer essa distribuição depois, tá bom? No gênero lírico, nós temos as figuras de som, que são aquelas responsáveis por ajudar com que o texto se torne lírico. Só um minuto que tem um bebê chorando. Oi, criança. Moment, please. A participação especial tá chegando. Então, olha só. As figuras de som que temos, por exemplo, a aliteração. Lá na página 501, no último parágrafo, diz assim: a literação consiste na repetição regular de sons consonantais, como ocorre nos versos. Mastigado na gostosura quente de amendoim, falado numa língua curumim, de palavras incertas, remeleixo melado melancólico, saem lentas, frescas trituras pelos meus dentes bons, molham meus beiços que dão beijos alastrados e depois remurmuram sem malícia as rezas bem-nascidas. Então, essa repetição do M, nas palavras, é o que nós chamamos de aliteração. É uma figura de som que ajuda com que o lirismo aconteça. Na 502, nós temos outras figuras de som. Nós temos a assonância. A assonância é a repetição de sons vocálicos. Por exemplo, das vogais, né? Ó, formas alvas, brancas, formas claras. Percebe que o ele tá ali repetindo toda hora? Então, essa repetição, lirismo de novo. Só que dessa vez o lirismo composto por vozes vogais, tá bom? E por fim, nós temos onomatopeias, que são aquelas palavras utilizadas para reproduzir um som específico. Todo mundo sabe que é uma onomatopeia. E essas figuras de som fazem com que o lirismo aconteça ou ajude, né, para que ele aconteça, ok? Bom, lirismo é só isso, demonstração de sentimentos e essa sensação de musicalidade. Acabou, lirismo, tá bom? Depois de lerem o conteúdo, por gentileza, façam os exercícios das páginas 502 a 504, do 1 ao 10. Feitas as atividades, tira a fotinha e manda pra mim, tá bom? É só isso por hoje. Se tiverem alguma dúvida, sabem como e onde me encontrar. Beijos de luz, amo vocês e se cuidem. Mais do que nunca.